Olha para mim, por favor. Nós estamos tendo sinais da volta do Senhor Jesus diariamente. Um dos maiores sinais da volta do Senhor Jesus, Daniel falou sobre o saber que iria se multiplicar. E agora, com a chegada da inteligência artificial, nós vamos avançar muito. Já estão falando na 6ª geração, nós estamos ainda no 5G, não chegou no Brasil inteiro, nem no mundo inteiro ainda, mas já estão falando que até 2030 vai ter o 6G, a 6ª geração. Nós estamos vendo aí robôs sendo criados, né? Vai se tornar comum daqui a pouco você se deparar com robôs trabalhando, fazendo as atividades igual ao ser humano. Se espera muito, né, daqui para frente desse avanço da ciência, da tecnologia. Estão dizendo que as pessoas estão admiradas com o comando de voz, mas diz que isso não é nada para o que vem pela frente. Os carros hoje estão bem diferentes, é tudo no comando de voz, mas já estão trabalhando para ser tudo no olhar. Diz que daqui a pouquinho o celular já vai ficar de lado. A coisa está avançando muito rápido, muito. Estão dizendo que nós vamos nos próximos anos avançar 100 anos na tecnologia e na ciência. Então você vai ver muitas coisas. E Daniel já falava que no tempo do fim o saber vai se multiplicar. Multiplicar. Essa geração nova está bem diferente da geração passada. Espadilhos falava que uma filha estava no carro com a mãe e a mãe estava ouvindo a rádio da igreja. E a filha estava no telefone dela, que os jovens hoje ficam só na internet, e ela gostou da música que estava passando na rádio da igreja. E ela falou: mãe, coloca essa música de novo que eu gostei. Aí a mãe falou: não dá não, filha, é na rádio, é o programa que o pastor está fazendo, que está tocando a música, não tenho como voltar não. Ah, pensei que era igual na internet, que a gente quer ouvir uma música colocando quantas vezes quiser. Que a internet propõe isso, e as pessoas querem isso, fazer as coisas na hora dela, do jeito dela, quantas vezes elas quiserem, elas querem isso. É uma outra geração. Nós vamos ver muitas coisas pela frente. Nós cremos que está muito perto do Senhor Jesus voltar. E eu queria que você tivesse olhos para a sua alma. O objetivo dessa reunião é levar você a olhar para dentro de si, se avaliar, fazer perguntas, procurar ver se você está centrado na sua vida espiritual. O que eu vou falar aqui hoje é para quem quer ser salvo. Nós vamos falar sobre o olhar, sobre a palavra de Deus e sobre a tua palavra. Vamos ler aqui em Isaías 45, 22. Já acharam? Diz assim: olhai para mim e sereis o quê? Salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos ler de novo? Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha para mim, por favor. Para onde você olha é para onde você vai, certo? Se você vive olhando para a pornografia, é claro
que logo logo você vai para a masturbação, você vai para a traição, você vai para a prostituição, você vai para onde não deve. Quando o diabo vê uma pessoa olhando para a pornografia, ele já sabe que ela vai se destruir, porque ela está mirando para o lugar errado. Entenda, o diabo observa para onde nós olhamos. Deus deixa claro: se você quer ser salvo, olhe para Ele. Como é que eu olho para Deus? Olhando para a palavra dEle. Quando nós meditamos, nós estamos olhando para a vontade dEle, para a palavra dEle. Nós estamos querendo saber o que Deus quer de nós. Nós estamos querendo saber o que agrada a Ele, a vontade dEle. E Ele deixa bem clara a vontade dEle nas Escrituras. Então Ele disse: olhe para mim. Tem gente que olha para a vida dos outros, começa a se comparar, e isso adoece a fé dela. Tem gente que olha demais para o passado e não consegue se desprender, e por causa disso fica escravo do passado. E o diabo gosta, ele gosta, porque ele sabe que você não tem como mudar o passado, e você fica remoendo, e você fica sofrendo. O diabo só não gosta que você olhe para Deus, que você olhe para a palavra de Deus. E eu vou ser sincero para você: é triste saber que muitas pessoas frequentam a igreja, mas ainda não são novas criaturas, não deixaram as coisas erradas para trás, e tem pouco interesse em conhecer a palavra de Deus. Nós temos muitas pessoas que frequentam a igreja e são fracas espiritualmente, fraquíssimas. É muito fácil o diabo derrubar algumas pessoas, tipo aquelas plantinhas fracas que qualquer ventinho leva. Mas tem gente que está na palavra, cabeça dela está na palavra. Então o diabo não consegue entrar com nada na cabeça dela, porque a cabeça dela está na palavra, ela está olhando para Jesus. Pode cair A, pode cair B, pode cair C, ela não quer saber dos outros, ela quer saber que ela focou a salvação dela, ela quer a vida eterna. Se você quer ser salvo, olhe para Deus, olhe para o céu todo dia, mire o céu, foque o céu, trabalhe para ir para o céu. Eu vou dar um exemplo aqui agora, eu vou até descer do altar. Eu vou chamar aqui pastor Rafael para dar um exemplo com mais alguns pastores. Podem vir os 4 que estão aí. E eu quero te mostrar. Fica aqui, pastor Rafael, por favor. Os outros fiquem do lado de cá. Eu vou te mostrar. Pode ficar de frente para o povo, tudo aqui, ó, do lado, um do lado do outro. Eu vou te mostrar o que acontece com muitas pessoas na igreja. Por elas não entenderem a palavra de Deus, ou porque quer fazer a própria vontade, resistem à palavra de Deus, elas ficam dentro da igreja sem sair do lugar. Pior, não mudam de vida, e se morrer ainda vai para o inferno. Se Jesus voltar, fica. Por quê? Porque elas não obedecem à palavra de Deus. Jesus disse assim: buscai em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Tá bom, vamos dizer que o pastor Rafael, fica aqui um pouquinho mais perto de mim, simboliza o Senhor Jesus, certo? Que está sempre de braços abertos. Vamos dizer aqui que o pastor Marcos representa a vida financeira. Vamos dizer que o pastor Wander simboliza a saúde.
Vamos dizer que o pastor Marco simboliza a família. A família. Então esse é a vida financeira, esse a saúde, são áreas importantes. Esse simboliza quem? A família. Esse aqui simboliza a vida sentimental. As pessoas vêm para a igreja, vamos dizer que eu estou representando você. Jesus está ali, querendo um compromisso, querendo salvar. Dá para abrir aqui para colocar eu, Senhor Jesus? Abre um pouquinho mais a câmera. Aí, o Senhor Jesus está aqui. As pessoas não chegam na igreja preocupadas com a vontade de Jesus, preocupadas com a salvação. Elas chegam preocupadas em resolver os problemas delas. Mas elas ouvem a palavra. O problema é depois de ouvir a palavra, muitos não obedecem. Jesus está aqui querendo dar tudo aquilo ali, porque Ele quer te abençoar, Ele quer mudar a sua vida, mas a pessoa não quer nada com Ele. A pessoa ouve a palavra e fala: Senhor, depois eu me conserto, mas eu tenho que resolver minha vida econômica, e fica atrás da bênção. Ai meu Deus, apareceu aquele problema na saúde, Jesus, aquele exame, meu pai, que eu fiz, deu um nódulo, eu tenho que resolver esse problema, eu pegar por aqui. Ela fica assim: ai meu pai do céu, meu filho está com problema, meu Deus, esse garoto agora, que amizade é essa? Eu tenho que pastorar por mim, esse garoto está danado. Eu tenho que casar, eu tenho que casar, eu vou casar esse ano. Ela fica assim: eu tenho que casar, meu Deus, tem que casar. Minha amiga casou, todo mundo casando, estão dizendo que eu vou ficar para a titia. Jesus quer dar tudo para ela. Você ri, mas é a realidade na igreja. E Jesus fica chorando, porque Ele sabe que a alma da pessoa nessa situação vai para o inferno. Aí ela ouve uma palavra forte: Senhor, aguenta mais um pouquinho, eu estou para resolver a situação, tem que ser curada, tem que ser curada. Ela luta para pegar a cura dela. Às vezes até consegue, ó, ela consegue. Peraí, segura aí agora. Ó, às vezes até consegue, é curado. Só que o testemunho de cura, o testemunho de prosperidade, de família, de vida sentimental, glorifica a Deus, mas não santifica a Deus. Glorifica a Deus porque mostra que Ele te abençoou, mas o que glorifica a Deus é a sua mudança, é a sua conduta, é o testemunho que você dá, que você foi transformado. Esse testemunho de transformação santifica Jesus. Quando você faz assim, ó, Senhor, me perdoe, Senhor, perdoe, meu Pai, tenha misericórdia de mim, Senhor, eu estou todo errado, meu Deus, eu fiz muita besteira, eu sou vil, porque Deus viu todas as besteiras que você fez. Você pode ter trancado o quarto, você pode ter apagado o histórico, você pode ter trancado o banheiro, você pode ter feito tudo escondido. Ele viu, e mesmo tendo visto tudo, Ele te chama a arrependimento. Mesmo vendo tudo de errado que você já fez, Ele te chama para arrependimento. Quando você encontra Ele, Ele traz essas coisas, Ele que chama, Ele acrescenta, Ele faz coisas que você nem pede para Ele. Mas as pessoas estão deixando essas coisas em primeiro e Ele em último. Não sei se está dando para você entender. Ficou difícil de entender? Obrigado, vamos lá. Abra em 2 Coríntios 5,17. Vamos lá. Cansei. Saúde estava uma guerra ali, não queria deixar eu ser curado. Vida financeira estava correndo de mim. 2 Coríntios 5, versículo 17. Acharam? Diz assim: então você aprendeu para onde você deve olhar?
Para a vida dos outros? Para o seu passado? Você deve olhar para onde? Para Deus. Tem que olhar para a vida de quem caiu? Não, olhe para Deus. Se eu estou olhando para a vida de quem caiu, se eu estou ouvindo quem caiu, eu também vou chegar lá, eu estou olhando para ele. Eu tenho que olhar para quem está de pé. Eu tenho que olhar para quem vai me salvar. Amém? Essa é a primeira coisa. Agora vamos lá. Assim que se alguém está em Cristo, não é na igreja, hein? Em Cristo, o que é que diz aí? Nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha para mim, por favor. Você tem que fazer perguntas para você mesmo. O que eu estou fazendo com o que eu ouço na igreja? O que eu estou fazendo com a palavra que eu ouço na igreja? Eu estou praticando, eu estou obedecendo? Mandou eu largar as coisas velhas, eu já larguei o passado, eu já larguei a mágoa, eu já perdoei, eu já larguei o pecado, eu já consertei o meu namoro, eu já larguei a mentira, eu já larguei o que desagrada a Deus. Porque se eu não largar as coisas passadas, eu não vou ser uma nova criatura. Tem gente que está na igreja, não largou as coisas erradas, e para ela está tudo bem. Parece que isso não está prejudicando a alma dela. Essa resistência dela para com a palavra de Deus machuca a própria alma, e ela não muda. E o tempo passa e ela não muda. Nós estamos começando o ano. Se cobre mais esse ano. Se cobre mais. Eu vou estar mais firme, eu vou estar com a minha cabeça mais na palavra, eu vou estar me apegando mais a Deus, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou buscar mais, eu vou meditar mais. Coloque isso dentro de você. Nós temos que viver em constante vigilância. Eu falei que você tem que se perguntar: o que eu estou fazendo com o que eu ouço na igreja? Certo? Eu tenho que me perguntar: vem cá, está nascendo alguma coisa em mim que não é bom? Eu estou me apegando a alguma coisa, sabe, exageradamente? Eu estou me apegando a alguém que já estou colocando acima de Deus? Entrou alguma coisa em meu coração que não devia? Alguma coisa mudou meu olhar? Se eu quero ser salvo, eu tenho que saber para onde eu estou olhando, e eu tenho que sempre me avaliar. Eu já deixei as coisas velhas? Ou eu sou aquela pessoa que sempre estou voltando nas coisas velhas e não sou nova criatura? Eu vou falar uma coisa para vocês. É muito triste ver a situação do evangelho no nosso país. Muito triste. Tem coisas que nós tomamos conhecimento que dá vergonha. Vergonha. Mas a pessoa se diz de Deus. Pior coisa que tem é a pessoa se dizer de Deus sem ela ser, porque ela só vai envergonhar o nome de Jesus, só vai trazer escândalo. E é o nosso cenário hoje no país. Cada coisa acontecendo que dá vergonha. A mulher falou assim para mim: bispo, meu marido está na igreja, ele não aceita eu falar nada com ele. Ele é evangélico de uma denominação, e ele vai em todos os shows. Eu falei: amor, isso não é ambiente para a gente. O que é que tem? Não estou fazendo nada de errado. Eu estou lá, mas não estou fazendo nada de errado. Ela perguntou: bispo, é certo? Eu falei: o dia que ele nascer de novo, que ele recebeu o Espírito Santo, porque é isso que a Bíblia fala em Romanos 8, versículo 9,
e no versículo 14, deixa bem claro para todo mundo entender. Eu vou colocar na tela. Diz assim, ó: vós porém estáis na carne, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então olha para mim, eu não posso ficar achando que está tudo bem se eu não tenho o Espírito Santo. Eu tenho que me arrepender dos meus pecados, entregar minha vida a Jesus, dar minha palavra para Ele, aceitar dele e da minha, e nós vamos falar sobre isso agora. Priorizar meu encontro com Deus para que eu venha nascer de novo e buscar para receber o Espírito Santo. Quem não tem o meu Espírito, esse tal não é meu. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Eu pergunto para você, é o Espírito Santo que está guiando o marido dela para o show? Quando você tem o Espírito Santo, você vai onde o Espírito Santo quer que você vá. Você está em ambientes que o Espírito Santo quer que você esteja. Porque se você estiver em algum ambiente que não é para você estar, o próprio Espírito Santo constrange você. Isso não é para mim, vou embora, não está legal aqui. Você se constrange. Ainda que você foi em um lugar pela sua vontade. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela segue o coração dela, ela segue a vontade dela. Então ela defende as coisas que ela faz, e às vezes pega versículos soltos na Bíblia para defender o que ela quer fazer. Mas é o que ela gosta, é o que ela quer fazer. Tocar no assunto do que ela quer fazer é briga. Então nós falamos: senhora, ore por ele. Ainda não tem o Espírito Santo, ainda não é guiado pelo Espírito Santo. O dia que ele for guiado pelo Espírito Santo, ele vai para os lugares que o Espírito Santo guiar ele para ir. Então você vê quem é de Deus nos ambientes que Deus quer que a pessoa esteja. Então ela começa a mudar os ambientes, as amizades, comportamento, as reações, muda tudo, gente. Muda de dentro para fora. Se ela é uma pessoa de Deus, que tem o Espírito de Deus.